Você quer aprender a programar? Alguns vão dizer para você estudar lógica de programação, estudar conceitos, estudar isto ou aquilo. A minha visão é diferente. A minha visão é que quanto antes você começar a programar, melhor. Porque programando, você vai adquirindo experiência, vai tendo fluência em utilizar uma linguagem e tudo isso vai tornar mais fácil qualquer estudo que você faça depois. Se você vai estudar sobre operadores, paradigma procedural, orientação a objetos, o que for, se você já está programando, é muito mais fácil entender esses conceitos. Então, meu conselho sempre é começar a programar o quanto antes em uma linguagem real, como PHP, Java, Python, etc., ou JavaScript. Eu vou mostrar isso na prática aqui. Nesse vídeo, nós vamos programar. Eu vou ensinar o mínimo para criar uma série de programas e depois nós vamos criar alguns pequenos programas. Você, a minha recomendação, pode fazer o mesmo. Copiar o que eu estou fazendo aqui e assim começar também a criar programas, começar também a programar. Aqui, eu estou no navegador Chrome. Eu vou digitar about blank. Recomendo que façam o mesmo. Botão direito, inspecionar, console. Aqui estou no console JavaScript. Aqui eu posso escrever vários comandos JavaScript. O que nós vamos ensinar é comandos para exibir alguma coisa, comandos para receber algum dado do usuário, para o usuário poder digitar alguma coisa, comandos para guardar tudo isso em variáveis e um comando de controle de fluxo. O if é um comando de teste. Se alguma coisa for daquele jeito, alguma outra coisa acontece. Muito esotérico? Não se preocupe com isso. Nós vamos mostrar na prática e mostrando na prática vocês vão ver como é simples. Por exemplo, se eu escrever alert qualquer coisa aqui dentro dos parênteses, este é um comando de saída de dados. Ele exibe olá mundo. Eu posso escrever alert teste, sempre entre aspas, certo? Ele exibe teste. Se eu colocar sem ser entre aspas, por exemplo, teste aqui, ele vai dar um erro, porque ele aí achou que teste é uma variável. É a próxima coisa que nós vamos ver. Uma variável que vai nos permitir guardar informações. Por exemplo, aqui ele deu erro nesse teste, mas eu posso criar uma variável e para simplificar nós vamos fazer simplesmente o seguinte. Em JavaScript eu posso criar uma variável simplesmente atribuindo um valor a ela. Então eu vou dizer que teste, eu uso igual, recebe, ou seja, a partir desse momento, teste tem o valor, é igual ao valor, recebe o valor, por exemplo, olá mundo. Então agora eu criei a variável teste e ela recebeu o valor olá mundo. Existem alguns mecanismos mais recomendáveis de criar variáveis no JavaScript. Aqui eu estou fazendo apenas o mínimo, mas aos poucos vocês vão vendo, não, peraí, eu posso usar o let se essa variável vai mudar, ou const se não vai mudar. Não vamos nos preocupar com isso agora. Eu sei fazer alert teste, ele exibe o valor de uma variável, ou alert alguma string, ele exibe a string. Eu posso também botar alert e um número. Ele vai exibir o número. Na verdade, ele converteu em string e exibiu a string 0. Bom, eu também posso querer receber dados. Eu falei, olha, eu quero que a pessoa diga um valor. Por exemplo, valor é igual a... E aí eu não uso o alert, eu uso o prompt. Qual é a diferença entre o prompt e o alert? O alert não retorna nada, retorna um indefinido e exibe o que eu colocar. O prompt também exibe o que eu colocar. Olá, mundo. Só que além disso, ele vem, além do olá mundo, ele vem com uma janelinha para eu digitar alguma coisa. Pode ser uma string, pode ser um número. E agora, valor recebeu esse 10. Se eu colocar agora alert valor, ele exibe o 10. O único detalhe um pouquinho mais complicado é que no JavaScript, esse prompt, tudo que eu digitar nele retorna como uma string. Em alguns casos, por exemplo, aqui eu posso querer ter um número. Tem várias formas. Aqui eu estou usando o teclado para voltar. Tem várias formas de fazer, mas se eu colocar um mais aqui na frente, ele já sabe que é para retornar um número. Então, por exemplo, se eu voltar 90, ó, observa que não veio entre aspas, valor agora, alert valor, valor agora vale 90. Então vejam, rapidinho, nós fizemos alert, prompt, ou mais prompt se eu quero um número, e valor igual, o alert valor, vimos a variável.
Vamos falar agora do if. O if é o seguinte: if valor, eu posso usar maior, eu posso usar menor, eu posso usar igual. Vamos usar valor maior, claro que eu posso usar outras coisas também. Valor maior que 10, e eu coloco aqui alert, valor é maior que 10. Valor é maior que 10. Claro, mas se eu botasse, eu vou usar o teclado de novo, as setas do teclado, se eu colocar valor maior que 100, ele passa batido, ele não entrou, ele não executou isso aqui, porque valor não é maior que 100, valor é 90. Mas eu posso, por exemplo, dizer valor é igual valor vezes 2. Adivinha só, o valor era 90, então agora o valor é 180. Se eu repetir o comando, agora ele exibe. Claro, o certo seria valor maior que 100, né? O valor é maior que 100. Eu fiz o teste e se o valor não fosse maior que 100, ele não iria usar. É claro que existem muitas coisas que nós estamos pulando aqui. Neste momento, nós só estamos vendo o básico do básico. Mas esse básico já é suficiente para criar uns programas, por exemplo. Vamos ver algum programa? Vamos ver, por exemplo, o cálculo da conversão de valores de Celsius para Fahrenheit. Eu vou mostrar o cálculo aqui e depois, se vocês quiserem dar uma pausa e tentarem criar esse programa, senão eu mostro como fazer. E realmente, vocês podem tentar criar esse programa simplesmente parando o vídeo, abrindo o Chrome, digitando about blank, botão direito, inspecionar, clica em console e façam o programa. A conversão de Celsius para Fahrenheit é o seguinte: Celsius, a temperatura entre quando o gelo derrete e quando a água evapora, em Celsius é 0 e 100. 0 congela ou derrete, 100 evapora. Fahrenheit é 32 e 212. 32 Fahrenheit é a mesma coisa que 0 Celsius. 212 Fahrenheit é a mesma coisa que 100 Celsius. Claro que a maioria não deve lembrar das aulas de física, mas basicamente o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, que eu tenho que somar 32, por exemplo, se é 0, eu somo 32, só que se ele subir até 100, olha, 212 menos 32 é 180. Se eu subir até 100 em Celsius, eu tenho que subir até 180 em Fahrenheit. Então eu poderia simplesmente ter o seguinte, olha só, Fahrenheit, vou chamar de F, é igual. Por exemplo, vamos dizer que Celsius é 100 vezes 180 dividido por 100. Tá, 180 dividido por 100 é 18 dividido por 10. Que a gente pode chamar de 9 dividido por 5 ou 1.8. Vamos chamar de 9 dividido por 5. Então, 100 vezes 9 dividido por 5 mais 32. Olha só, Fahrenheit vai dar 212. Então, se a temperatura for 100 em Celsius, eu multiplico por 9 dividido por 5 e somo 32. O 32 é para somar porque quando o Celsius está em 0, o Fahrenheit está em 32. E o 9 dividido por 5 é porque cada 9 que sobe em Celsius, cada 5 que sobe em Celsius, ele sobe 9 em Fahrenheit. Se ele subir 100 em Celsius, ele vai subir 180 em Fahrenheit. Bom, mas vocês não precisam decorar isso, vocês poderiam inclusive ir no Google, pegar a fórmula e aí saberiam. Vocês conseguem pedir para o usuário colocar a temperatura em Celsius e exibir a temperatura em Fahrenheit? Querem dar uma pausa e fazer? A gente pode programar aqui. Eu vou dar um atualizar e vamos começar do zero. Celsius é igual mais prompt entre com a temperatura em Celsius. O que a gente diz? Vamos dizer que seja 50 graus Celsius. Eu sei que 0 é 32. Eu sei que 100 é 212. Vai ser uma coisa no meio. Fahrenheit, vamos chamar só de F, para a gente não ter que escrever Fahrenheit, mas de tantos exercícios já decorei. Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32 é 122. E o próximo comando é alert. Temperatura é... Bom, aqui uma coisinha que eu posso não ter explicado, mas o mais aqui, nas strings, ele concatena.
temperatura é 122. Então, esses 3 linhas fazem este programa. Vocês aprenderam a fazer um programa que converte de Celsius para Fahrenheit. Nós poderíamos fazer, por exemplo, um programa que perguntasse: você quer Celsius ou Fahrenheit? Vamos fazer a versão mais simples disso, mas vocês poderiam fazer uma versão mais sofisticada. Olha só. Pergunta: teste é igual a... Pronto, agora eu não preciso do mais. Você quer converter de Celsius para Fahrenheit? Sim ou não? Sim, quero. Bom. If teste igual a S, alerte, queremos converter para Fahrenheit. Queremos converter para Fahrenheit. Se o usuário, vamos repetir aqui, teste, não, if, não exibe. Ah, mas eu quero exibir que ele não quer. Bom, a gente tem que ver o else. Eu quero fazer uma série de cálculos. Aí vale a pena mostrar, por exemplo, que se você colocar entre chaves, você pode jogar vários comandos. Alert, aqui faríamos todo o programa. O que é fazer todo o programa? Mais prompt, entre com a temperatura em Celsius. F igual a Celsius vezes alert. Poderia botar tudo aqui embaixo. Por quê? Porque tudo isso acontece se o teste igual a S. Não fez nada, porque o teste não é S. Vamos repetir? Teste quer? Sim. Teclado novamente, subo novamente. Quero converter para Fahrenheit. Aqui faríamos todo o programa. Vocês acham que conseguiriam colocar todo o programa aqui? Será que é tão difícil? If teste igual a S, abre aspas, põe até, queremos converter. Ponto e vírgula. Depois, o que vem aqui? Celsius igual a mais prompt. F igual a Celsius. Alert, temperatura é F. Tá, então nós podemos fazer um programa que converte de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Podemos fazer um teste, digite F para Fahrenheit, C para Celsius. If teste igual a F, faço todo o programa. Na outra linha, if teste igual a F, e faz toda a outra conversão. Podemos fazer mais cálculos? Olha só, vamos falar sobre o índice de massa corpórea. Índice de massa corpórea, cálculo de MC, também é um exemplo típico para começar a programar. É peso dividido por altura ao quadrado. Peso dividido, aqui é bom botar os parênteses, se eu colocar com vezes, altura vezes altura. Isso é o IMC. Nós conseguimos fazer um programa que recebe o peso, recebe a altura e gera o IMC? Claro que podemos. Importante lembrar que, notação americana, quando colocarmos números com vírgula, na verdade nós vamos usar o ponto. Acham que conseguem fazer esse? Deem uma pausa, tentem fazer. Eu vou mostrar aqui. Peso é igual mais prompt entre com o peso. Ele vem aqui com o peso. Vamos dizer que seja 70 quilos. A altura é igual a mais prompt entre com a altura. Vamos dizer que seja 1,8, 1,80 m. Ok. IMC é igual peso dividido por altura vezes altura. Está aqui. E agora, alerte, o IMC é mais IMC. E aqui está o IMC. Ah, mas eu quero só 21,1, duas casas depois da vírgula. Eu quero mostrar também a classificação. Vou mostrar a classificação, nada mais é do que um if. If IMC menor que 18, alerte, você está muito magro. Ele vai exibir agora? Não, porque você não está muito magro. O IMC não ficou assim.
É claro que se você quiser fazer toda a tabela, tem mais alguns detalhes para saber. Eu posso testar com uma coisa e outra. Ele é menor que 18, ele é maior que 18, mas é menor que 22. E assim vai. Mas na verdade, vocês já sabem em 15 minutos alguns comandos que permitem fazer algumas coisas. Programando, vocês vão ver que falta mais coisas. Puxa vida, mas falta como eu fazer um teste mais sofisticado, falta como eu repetir isso, falta como... E vocês vão dizer, bom, mas então existe um universo de coisas para até eu chegar em algo completo, fazer um programa de verdade. Não necessariamente. Olha só o que eu vou mostrar agora para vocês. C, dois pontos, barra. Aqui eu estou trazendo algumas coisas que eu já tenho prontas. E aqui eu vou pegar nave.html. Sabe o que é isso? É um joguinho que você tem que controlar uma nave para ela descer devagarinho. E deu os bem-sucedido. Mas se eu fizesse demorar demais ou acabar o combustível, eu vou tentar bem devagar. Vocês vão ver que quando acabar o combustível, eu não consigo mais parar ela e ela explode. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Aqui, em vez de inspecionar, eu vou colocar exibir código-fonte. É maior, é maior. Ele tem várias coisas. Mas olha só, altitude igual a 300, combustível igual a 45, velocidade igual a 0. Aqui, em algum lugar, o if combustível menor do que 0. If altitude menor do que 0. Na verdade, aqui, neste programa, já tem algumas coisas do que nós vimos em 15 minutos. Bom, este programa que monta tudo isso aqui é objeto de um outro vídeo que eu vou mostrar na sequência. Então, se vocês ao final vocês podem clicar e vão ver um vídeo que mostra a construção dessa nave inteira, desse joguinho inteiro. Se é muito sofisticado, você pode dizer, bom, tá, isso aqui eu vou ver para mais adiante. Mas é um exemplo do que você vai construindo com programação. É difícil? Não, se você vai aos pouquinhos. Eu aprendi o if, eu aprendi a variável, eu aprendi a alert, aprendi o prompt. Olha, ele no final ele dá aquela mensagem. Aquela mensagem, vamos até olhar aqui para confirmar, nada mais é do que, nós já vimos isso, ó, se velocidade menor que 2,4, ó, se altitude menor ou igual a 0, olha como você já consegue entender isso aqui. Se a altitude menor ou igual a 0, quer dizer que ele chegou a altitude, controla aquele valor. Se a velocidade é menor do que tanto, alerte, nave explodiu. E aqui tem o else, que eu não cheguei a mostrar para vocês. Caso contrário, alerte, pouso bem sucedido. Esses comandos todos são mostrados nesse vídeo seguinte. Mas a moral maior aqui é, vocês podem aprender alguns comandos em um dia e ficar praticando com eles e programando. No dia seguinte, você pode aprender mais alguns comandos e fazer programas um pouco mais avançados. No dia seguinte, mais alguns comandos e fazer programas um pouco mais avançados. Em questão de algumas semanas, vocês vão estar criando programas muito mais sofisticados que este da nave. Nós temos aqui jogos como criar o joguinho da cobrinha. Aí são 11 vídeos, usa comandos bem avançados. Talvez leve 1, 2 semanas para você aprender. Nós temos conteúdos pagos, programas para construir interfaces, criar cestas de compras, criar bancos de dados. Tudo isso sempre sendo ensinado dessa mesma forma, passo a passo, mostrando alguns comandos de uma forma fácil, de uma forma simples. E essa é a nossa recomendação de como aprender a programar. Passo a passo, programando sempre e aos poucos aprendendo novas coisas. Se gostaram do vídeo, deem uma curtida. Se quiserem, inscrevam-se, marquem o sininho para também ter acesso às novidades. E além disso, consultar o nosso canal que tem centenas de vídeos de programação, cursos gratuitos, etc. E além disso, vocês vão olhar nos comentários, a gente tem links para o nosso site, para o nosso WhatsApp, para vocês terem mais informações, inclusive sobre os nossos cursos pagos. Nós temos, inclusive, formações inteiras que vão seguindo nessa mesma pegada prática, indo até o ponto de você se preparar para ao longo de um ano, para uma entrevista de estágio, de um cargo júnior e começar sua carreira de programação. Muito obrigado e aqui, como prometido, um link para o próximo vídeo, que é o vídeo que mostra a construção exatamente deste joguinho da nave. Muito obrigado.